origem do mal? Os corações e as almas enegrecidas dos homens? Ou algo mais arcano, maior e sinistro? O diabo. Mefistófeles, Satã, Belzebu e seu exército de demônios mantêm a humanidade em seu domínio há milhares de anos. Esta noite, vamos analisar os casos em que esse mal extremo surgiu do domínio ardente do inferno para se tornar um membro dos monstros entre nós. Em 1486, um clérigo católico, Heinrich Kramer, escreve o Malleus Maleficarum, um tomo sobre demonologia e bruxaria. Há neles uma loucura natural, uma fantasia desenfreada, como se vê em seu senso espiritual de orgulho, inveja e ira. Por essa razão, eles são os inimigos da raça humana, racionais na mente, mas raciocinando sem palavras. Sutis nas fraquezas, ávidos por ferir, sempre férteis em novos enganos. Eles alteram as percepções e corrompem as emoções dos homens. Eles confundem os vigilantes e, nos sonhos, perturbam os que dormem. Eles trazem doenças, provocam tempestades, se disfarçam como anjos de luz e carregam o inferno sempre consigo. Das bruxas, eles usurpam para si a adoração de Deus, e por esse meio, feitiços são feitos. Eles buscam dominar os bons e atormentá-los ao máximo de suas forças. Para os eleitos, são uma tentação e sempre espreitam para destruir os homens. Demônios são mais do que uma extensão do próprio Satanás. Eles são seus agentes no mundo espiritual e na terra, sempre nos tentando ao mal e à escuridão. Embora nem sempre tenham sido malignos, os antigos gregos tinham seus daimons, espíritos benevolentes que auxiliavam os vivos, semelhantes aos anjos da guarda do cristianismo. Por volta do século VIII a.C., Hesíodo os descreve como guardiões bondosos que vagam pela terra, protetores dos homens mortais que, creio eu, observam as decisões da justiça. E eram 30.000 entre as fileiras dos homens. Esses daimons servem aos homens depois de terem vivido como homens nobres e de boa vontade. Os daimons também servem a deuses específicos. Uma dualidade é formada pelos gregos helenísticos, que dividem os daimons em categorias dualistas. Agato-daimon para o bem e Kakodaimon para o mal. Figuras mitológicas frequentemente combinam características de homens com animais, em criaturas como o Minotauro ou os sátiros brincalhões da mitologia grega. Com cascos fendidos, chifres e a parte inferior do corpo de cabra, o sátiro se assemelha à noção cristã de um demônio. O termo demônio no Novo Testamento da Bíblia é interpretado erroneamente como um demônio decididamente maligno. No livro de Gênesis, Deus cria o mundo em 6 dias, encerrando com a criação do homem e da mulher, que vivem no paraíso do Éden. Adão e Eva são proibidos de comer da árvore do conhecimento. Uma serpente tenta Eva com uma maçã da árvore que ela e Adão comem. Como resultado de irem contra a vontade de Deus, eles são expulsos do Éden. Mais tarde, seu filho Caim mata seu irmão Abel. E como o primeiro assassino, ele é amaldiçoado por Deus a vagar pela terra. Alguns textos judaicos veem o mal de Caim como não vindo do homem, mas do fato de Eva ter se relacionado com a serpente do jardim ou com o próprio diabo.
Na Bíblia hebraica, Adão recebe uma esposa antes de Eva, chamada Lilith, que é expulsa do Éden após se recusar a ser submissa. Uma abordagem cabalística de Lilith é como uma súcubo ou um demônio que se relaciona com homens. Lilith se relaciona com o homem para criar híbridos meio humanos, meio demônios, seduzindo-o enquanto ele sonha. Quando há uma guerra no céu, um dos anjos mais brilhantes de Deus, Lúcifer, lidera uma rebelião. Ele e seus seguidores logo são expulsos por Deus. Com o tempo, Lúcifer, Satanás e Belzebu se tornam nomes gerais para o diabo, o contraponto de Deus no reino do inferno. Ele governa sobre almas torturadas em uma vida após a morte de sofrimento com seu próprio exército de demônios. Quando o poeta italiano Dante Alighieri escreve sua alegoria Inferno, é tanto uma crítica ao passado político da Itália quanto um poema épico. Inferno acompanha a jornada de Dante pelos 9 círculos do inferno, enquanto ele é guiado pelo fantasma do poeta romano Virgílio. É no 9º e último círculo que Dante e Virgílio encontram o rei do inferno. Ele é um rei aprisionado pelo próprio reino. Após sua queda do céu, ele cai e fica preso no gelo até o peito. Esse Satã tem 3 cabeças, com cada boca devorando um traidor lendário. Judas, que traiu Cristo, Caio Cássio e Marco Bruto, ambos traíram e assassinaram Júlio César. Vive um alquimista alemão nos anos 1500, cujo nome ficará marcado na infâmia ao lado do próprio diabo. O nome dele é Johann Georg Faust. A primeira documentação do nome dele está em uma carta de um abade para um astrônomo em 20 de agosto de 1507. O homem sobre quem você me escreveu, que ousou se autodenominar príncipe dos necromantes, é um vagabundo, um diletante vaidoso e um andarilho que merece ser castigado para que não se atreva, daqui em diante, a professar publicamente princípios odiosos e contrários à Santa Igreja. Relata-se que ele disse, na presença de várias testemunhas, que os milagres de nosso Salvador Cristo não eram motivo de admiração, pois ele poderia realizar os mesmos milagres quando e onde quisesse. Embora seja impossível conhecer todos os fatos sobre a vida de Fausto, ele é regularmente mencionado em cartas de maneira pouco favorável. Teólogo Johann Gast. Ele andava acompanhado de um cachorro e um cavalo, demônios, na minha opinião, que estavam prontos para obedecer às suas ordens. Algumas pessoas me asseguraram que o cachorro às vezes tomava a forma de um criado e lhe trazia comida. Fausto morre em 1540. Gast culpa isso por um encontro com o próprio diabo na estalagem onde os alquimistas ficaram hospedados. O infeliz homem teve um fim triste, pois o diabo o estrangulou, e seu cadáver, embora colocado 5 vezes de costas, sempre virava novamente com o rosto para baixo. A lenda de Fausto é consolidada décadas depois, quando, em 1587, um autor anônimo escreve um pequeno livro, História von de Johann Fausten, aparentemente baseado nos próprios papéis de Fausto. A história revela que Fausto, encantado pelo ocultismo, procurou o diabo. Fausto vai até uma encruzilhada na floresta de Speserwald, perto de Wittenberg. Ele desenha círculos no chão abaixo de si com seu cajado e, entre 9 e 10 horas, invoca o diabo. Há uma tempestade, mas Fausto permanece firme. Então um dragão paira acima dele e fogo desce do céu. Fausto suporta todas essas coisas. À meia-noite, um diabo aparece na forma de um frade cinzento e Fausto ordena que ele volte para vê-lo na manhã seguinte. Eventualmente, um acordo é feito com o diabo, Mefistófeles. Fausto receberá poder ilimitado sob a condição de que
Eu prometo a ele, em troca, que, quando eu estiver plenamente satisfeito com aquilo que desejo dele, passados, terminados e expirados também 24 anos, ele poderá, naquele momento e da maneira ou vício que lhe agradar, ordenar, determinar, reinar, governar e possuir tudo o que for meu, corpo, bens, carne, sangue, etc. Que isso seja vinculado para sempre e entregue por pacto em minha mão pela autoridade e poder destes presentes, assim como do meu intelecto, intenção, sangue e vontade. Desafio todos os seres vivos, a hoste celestial e a humanidade, e assim deve ser. Em confirmação e contrato disso, derramei meu próprio sangue como certificação em vez de um selo. 24 anos depois, Fausto implora a Deus que o perdoe e o salve do diabo. Após a meia-noite, uma tempestade chega, centrada apenas na estalagem de Fausto e seus alunos. Uma música horrenda e gritos fracos e ocos emanam dos aposentos de Fausto. Na manhã seguinte, seus alunos descobrem algo muito mais aterrorizante do que os relatos anteriores. Sangue cobre a sala de estar. Pedaços de cérebro grudam nas paredes onde o diabo havia esmigalhado sua cabeça. Os olhos de Fausto jazem separados e sem ver no chão, e seus dentes estão quebrados de sua mandíbula. Sua cabeça e membros, quando os encontram, ainda se contraem. Logo surgem relatos do fantasma de Fausto assombrando a estalagem, andando pelos corredores e espiando pelas janelas. Em 1604, o dramaturgo inglês Christopher Marlowe adapta a lenda de Fausto como sua peça, a trágica história da vida e morte do Dr. Fausto. O Fausto de Marlowe faz um pacto com Lúcifer através de seu servo Mefistófeles. Existem duas versões. Uma em que seus amigos encontram apenas suas roupas espalhadas e outra em que Fausto é levado por demônios, com seu destino aguardando fora do palco. A peça de Marlowe pode não ter sido um grande sucesso na Inglaterra, mas faz muito sucesso quando chega à Alemanha. No século XVIII, algo incomum acontece. Ela se torna uma peça de marionetes. A próxima versão da lenda de Fausto vem do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Com apenas 23 anos, em 1772, recém-formado na universidade, ele se inspira pela primeira vez a traduzir a história. Para ele, Fausto é uma parte fundamental de sua infância, encenada por marionetes. Ao retornar para Frankfurt, Goethe escreve seu primeiro drama, Goethe von Berlichingen, e seu romance curto, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ambos o consolidam como uma figura literária em ascensão. Ele inicia a escrita de Fausto, parte 1. Isso acaba sendo apenas uma versão inicial, agora conhecida como Fausto. Em 1794, ele reflete sobre seu projeto abandonado. Não consigo me decidir a desfazer o embrulho no qual ele está aprisionado. Não conseguiria copiar sem resolver tudo, e não tenho coragem para isso. 3 anos depois, Goethe revisita Fausto, parte 1, e a conclui em 1808. Depois, ele lacra a segunda parte e ordena que ninguém a leia até que seus olhos estejam fechados. Para sempre. Goethe faleceu em 22 de março de 1832. Seu Fausto em 2 partes vive, lançado postumamente. A primeira parte de Fausto foca na sede de conhecimento de Fausto, que só a magia supera as limitações da academia e sua queda ao buscar o oculto através de seu pacto com Mefistófeles. Ao contrário do Johann Fausto da vida real, o Heinrich Fausto de Goethe consegue se redimir e escapa das garras do diabo para ascender ao céu. Heavy metal e mitologia demoníaca combinam como chocolate e manteiga de amendoim. O gênero heavy metal está sempre elevando o nível para manter seus fãs satisfeitos,
com guitarras mais altas, baterias mais rápidas e riffs mais pesados, eles também precisam preencher as músicas com letras de horror e escuridão para manter os fãs satisfeitos. Então, naturalmente, mergulhar em histórias sobre assuntos como Amodeus, Fausto e Lilith faz todo sentido. Então, bandas como Theoside, Morbid Angel e Absu definitivamente vêm contando essas histórias de sangue e horror desde que começaram suas carreiras. O heavy metal definitivamente é uma música para adolescentes e jovens. E nessa época há muita tensão entre os jovens, tanto homens quanto mulheres e seus pais. Esse abismo pode ser, digamos, ampliado pela influência do heavy metal, seja ela boa ou ruim. As roupas pretas e a iconografia pagã definitivamente vão fazer um pai se preocupar com o paradeiro da pequena Jenny ou do Joãozinho numa sexta-feira à noite, quando eles vão ao show do Dayside. E se eles se derem ao trabalho de olhar as letras dentro do álbum, podem acabar percebendo que estão lendo histórias tiradas diretamente da Bíblia. Muita gente gosta de acreditar que o próprio diabo ajuda essas bandas a escreverem suas músicas. Bem, isso pode não ser verdade. Eles definitivamente usam muito do trabalho do diabo como material de referência. Se o diabo é aquele com muitos nomes, seus demônios são numerosos e assim têm suas próprias classificações. Talvez os mais assustadores sejam os íncubos e súcubos, demônios que se acasalam com humanos enquanto eles dormem. Íncubos e súcubos são reais? Existem alguns relatos que afirmam isso. As crônicas de Holland's Head, de 1577, contam sobre um navio escocês pego em uma tempestade violenta. Uma passageira, temendo ser a causa, confessa ter tido um caso com um íncube. Para salvar o navio, ela diz que precisa ser jogada ao mar. Enquanto o padre do navio realiza um exorcismo, que é um rito para purificar o navio de influências malignas, o demônio sai da bomba do navio. O íncube é descrito como uma nuvem negra, fétida e maligna, acompanhada de um barulho poderoso e terrível, chamas, fumaça e mau cheiro. Ela flutua sobre o mar e o navio segue em calmaria. Em The Nugis Curialium, Walter Map afirma que um relacionamento com uma súcubo não pode ser totalmente prejudicial, pelo menos não no caso de Gerberto de Orlai. Quando Gerberto encontra uma bela jovem, ela lhe oferece dinheiro, conhecimento de magia e sexo, se ele apenas lhe conceder sua fé. O nome dela é Meridiana. Após ganhar uma fortuna através de seu relacionamento com ela, o nome de Gerberto muda para Papa Silvestre, segundo um título que ele recebe em 999. Ao descobrir que está prestes a morrer, o Papa Silvestre II confessa seus pecados e recebe penitência, sendo perdoado por ter se relacionado com um demônio. De acordo com Ludovico Maria Sinistrari, um padre franciscano italiano do século XVII, o diabo ou possui um cadáver para fornicar com outro, ou cria um novo corpo a partir de qualquer material disponível. Alguns dizem que, como súcubo, um demônio coleta sêmen de vítimas masculinas. Depois, o demônio se transforma em um íncubo e engravida uma mulher com o sêmen coletado. No Maleus Maleficarum, Henrique Kramer reflete. Da mesma forma, eles também podem coletar as sementes de outras coisas para realizar seus efeitos. Na geração de tais crianças, apenas a locomoção deve ser atribuída aos demônios, e não o verdadeiro início, que não surge do poder do demônio ou do corpo que ele assume, mas da virtude daquele de quem era o sêmen. Por isso, a criança é filho não do demônio, mas de algum homem.
Mas o que são essas crianças nascidas do sêmen emprestado de um homem, cultivado por um demônio? Eles são chamados Cambion. Nascidos de um íncubo e uma súcubo, sem respiração ou pulso até completarem 7 anos de idade. Um Cambion lendário é Merlin, o mago da lenda arturiana, ele próprio fruto de uma mortal e de um íncubo. Outro é o monstruoso Caliban, a criatura da última peça de Shakespeare, A Tempestade. Ele nasce da união de uma bruxa com um demônio e é acorrentado pelo feiticeiro Próspero por sua desobediência. Um dos Cambions mais enigmáticos e aterrorizantes vive nas florestas de Nova Jersey e começa sua vida em uma noite tempestuosa em 1735. Uma bruxa chamada Mãe Leeds está grávida de seu 13º filho, este gerado pelo próprio diabo. O recém-nascido parece saudável e normal, mas então se transforma diante dos olhos de todos. Casco fendido, cabeça de cabra, asas de morcego e um rabo bifurcado. Ele se transforma em um demônio. Ele grita e mata a parteira antes de subir pela chaminé e sair para a noite. 5 anos depois, esse demônio de Jersey é banido por 100 anos por homens de fé. Ele retorna em 1890. Animais de criação são mortos, e essa criatura de olhos vermelhos é vista por todo o interior. Pegadas estranhas são encontradas na neve e na lama. O diabo de Jersey é real? Avistamentos continuam até hoje. Se você ouvir um grito na floresta à noite, talvez seja melhor correr. Um suposto demônio que se tornou um fenômeno cultural é a lenda de Jack Pé de Mola. Estamos em 1837, no sul de Londres. Maria Stevens caminha por Clapham Common quando uma figura salta de um beco. Ele a agarra, rasga suas roupas, beija ela e a toca com garras. As mãos dele estão úmidas como se fosse um cadáver. Então ele desaparece. Na noite seguinte, essa figura demoníaca pula na frente de uma carruagem. O cocheiro perde o controle e se machuca. Um muro de quase 3 metros não impede esse espectro misterioso, que pula sobre ele soltando uma risada estridente. A risada do ímpio. Até mesmo o Lord Mayor de Londres, Sir John Cowan, toma conhecimento a partir de uma denúncia anônima. Este homem estranho supostamente pode mudar de forma e aparecer como um fantasma, um urso ou até mesmo um demônio. Então, em 29 de fevereiro de 1838, o demônio, agora muito conhecido como Spring Hill Jack, ataca Jane Alsup, de 18 anos, quando ela atende à porta da frente. Ele cospe chamas azuis enquanto a arranha com suas garras. Ele foge quando a família dela chega. Jack Salto de Mola conquista o público e vira estrela dos folhetins e notícias sensacionalistas em Londres. O que era o Jack Salto de Mola? Um caso de histeria coletiva ou um demônio de verdade? Nunca saberemos. O diabo ajudou uma romancista vitoriana a vender mais do que todos os seus colegas. Ironicamente, Marie Corelli e seu romance As Dores de Satã são praticamente desconhecidos hoje em dia. Nascida em 1855, Marie Corelli era originalmente conhecida como Mary Mackay, a filha ilegítima de um poeta escocês e sua empregada. Ela chega à cena literária de Londres com seu romance de 1866, Um Romance de Dois Mundos. Sua obra foi amada em toda a Inglaterra, vendendo mais do que os contemporâneus Sir Arthur Conan Doyle, Herbert George Wells e Rudyard Kipling juntos, e ela era admirada por todos, desde a família real inglesa até Winston Churchill. A própria Mary, infelizmente, era desagradável na vida real.
A própria homossexualidade de Marie e seu romance com sua parceira, Berta Wyver, sem dúvida a afastaram ainda mais da sociedade. Mesmo assim, seus livros continuaram vendendo. Seu romance Barrabás apresenta uma visão própria sobre o cristianismo e a crucificação, forçando seu editor original a rejeitá-lo, alegando: "Temo o efeito na mente do público." Ao dar continuidade ao sucesso de Barrabás, Corelli apresenta nada menos que o próprio diabo em As Dores de Satanás. Permanece uma obra-prima perdida e em grande parte esquecida. Quando o escritor pobre e desamparado Jeffrey Tempest herda $5 milhões e conhece o príncipe Lúcio Rimanes, ele acha que uma vida de materialismo e fama é tudo o que precisa. Lúcio faz uma proposta a Tempest, sua amizade em troca de exposição à sociedade. É óbvio para todos, exceto para o ateu Tempest, que Lúcio não é ninguém menos que Satanás. Corelli não só cria simpatia pelo diabo, mas apresenta uma reviravolta única na lenda de sua queda. Que Satanás está buscando sua própria redenção através do homem, e cada homem ou mulher que cai em sua tentação o afasta ainda mais de retornar ao céu. Lúcio disse, e por isso eu digo novamente, as dores de Satanás, dores imensuráveis como a própria eternidade. Imagine-as. Ser expulso do céu, ouvir durante todos os éons intermináveis as vozes distantes dos anjos que ele um dia conheceu e amou, ser um errante entre desertos de escuridão e ansiar pela luz celestial que antes era como o ar e o alimento para o seu ser. E saber que a loucura do homem, o egoísmo absoluto do homem, a crueldade do homem o mantém assim exilado, um proscrito do perdão e da paz. A nobreza do homem pode elevar o espírito perdido quase ao alcance de suas alegrias perdidas, mas a vileza do homem o rebaixa novamente. Fácil era o tormento de Sísifo comparado ao tormento de Satã. Não é de se admirar que ele despreze a humanidade. Não se pode culpá-lo muito se ele busca destruir eternamente essa tribo insignificante. Não é de se estranhar que ele inveje a parte deles na imortalidade. As Dores de Satã, como outros romances de sucesso, é adaptado para o teatro em 1896, para grande desgosto de Corelli. Adaptações não oficiais seguem até mesmo na Broadway, nos Estados Unidos. Um filme mudo britânico é criado em 1911, mas é rapidamente barrado por Corelli. A adaptação de 1917, no entanto, é lançada. Outra produção britânica, licenciada diretamente pela autora, não chega a se concretizar no último minuto. Após a morte de Corelli, em 1924, seus herdeiros se mostram mais dispostos a abrir mão dos direitos de sua obra. A Paramount escolhe o lendário diretor David Wark Griffith para fazer uma adaptação fiel de As Dores de Satã. Esse será o seu primeiro filme para o estúdio. Griffith cresceu na miséria em uma fazenda no Kentucky. Seu pai, oficial da Confederação na Guerra Civil, foi ferido e morreu quando David Wark tinha 10 anos. David Wark atinge a maioridade no fim dos anos 1800, durante o surgimento do cinema mudo. Um emprego na Biograph, como ator e depois diretor, o leva a experimentar com um novo meio de contar histórias. Isso fica evidente em seu épico de 1915, O Nascimento de uma Nação. O filme, infelizmente, retrata os afro-americanos de forma desfavorável ao abordar a Guerra Civil e o subsequente surgimento da Ku Klux Klan.
Ainda assim, é uma conquista técnica e o primeiro grande sucesso de bilheteria do cinema em longa-metragem. Ele, ironicamente, segue isso com intolerância, um apelo pela fraternidade em meio aos conflitos sociais. No entanto, As Dores de Satã está longe de ser uma declaração para Griffith e não passa de uma encomenda da Paramount. A intenção original de uma adaptação fiel do romance foi descartada em favor de uma versão mais resumida. Mas, dado isso, ele cria uma obra com uma atmosfera marcante. Seu olhar atento para a iluminação e edição é complementado pela ótima atuação de Adolphe Menjou como o Diabo. Exibido em 20 de outubro de 1926, o New York Times o chamou de maravilhosamente belo. Outros críticos e as vendas de ingressos não são tão generosos. O fracasso de As Dores de Satã em gerar a bilheteria desejada faz com que a Paramount dispense Griffith. Ele cai em relativa obscuridade até sua morte em 1948. Nem todos os demônios têm forma material. Em casos como este, eles possuem um corpo humano como um receptáculo involuntário, dominando a alma da pessoa enquanto cometem o mal através de sua própria carne e sangue. Para remover esse demônio, um padre realiza um exorcismo para expulsar o espírito maligno. Os antigos babilônios invocavam seus deuses e deusas para remover o demônio daqueles amaldiçoados com possessão. No Novo Testamento, Jesus Cristo usa seu próprio poder sobre os demônios como um sinal de que ele é o Messias. Para Cristo, conceder a capacidade de expulsar demônios poderia ser dado a qualquer um de seus discípulos ou a qualquer seguidor devoto do cristianismo. Uma alma amaldiçoada pela possessão Antoine Gay tem um destino chocante reservado para ele. Nascido em Lantenay, na França, Gay serve durante a Revolução e depois constrói uma vida como um carpinteiro excepcional. Um cristão devoto, só aos 46 anos, ele entra no mosteiro da abadia de La Trappe d'Aiguebelle. É 1836. Gay é forçado a deixar o mosteiro, pois é acometido por uma estranha desordem nervosa. No ano seguinte, ele é investigado pelo clero por sinais de possessão. Eles o visitam 3 vezes. E cada um confirma a crença de que Antoine Gay está realmente possuído por demônios. Gay revela os segredos dos outros ao clero e entende perfeitamente o latim, uma língua que ele nunca aprendeu. Mas Gay não é vítima de uma possessão singular. 3 demônios habitam seu corpo. O primeiro é Isaceron, o mais poderoso dos 3. Depois, um demônio da impureza conhecido como o Cão. Por fim, o demônio da avareza, que é conhecido como o Lobo. Esses 3 demônios dominam Gay. Seus amigos buscam um exorcismo na abadia de La Trappe, mas o abade recusa. Talvez seja porque eles pertencem a dioceses diferentes,
ou talvez o abade acredite em uma razão superior. Antoine Guet era um cristão devoto. Se Deus permite que até ele seja possuído, talvez seja providência divina. Gay passa a maior parte do resto de sua vida como paciente psiquiátrico. Ele passa os últimos 20 anos de vida sozinho, até rejeitado pela família. Ele vive de forma precária, alimentando-se de pão e água e dormindo sobre uma tábua de madeira. Scarron está determinado a manter Gay longe da igreja sempre que possível e sempre o impede de se confessar. Isa Caron se recusa a deixar Gay se confessar até que ele próprio seja exorcizado do corpo. Gay, em seu leito de morte, é silenciado pelo demônio e lhe é negada a confissão final. Antoine Guet morre em 14 de junho de 1871. Ele tem 81 anos de idade. É janeiro de 1949, em Mount Rainier, Maryland. Um garoto de 13 anos, de luto pela morte de sua tia Harriet, começa a usar um tabuleiro ou Ouija para contatá-la no além. O que ele recebe é mais do que esperava. Estranhezas começam a acontecer. Os móveis se movem sozinhos. Há passos que parecem vir do nada. Objetos voam pelo ar. Um retrato de Jesus Cristo é arremessado através da parede. 48 testemunhas juram sobre o comportamento estranho que emana do garoto e ao seu redor. Eventualmente, por sugestão de um ministro luterano, ele deve receber um exorcismo de um padre católico romano. 5 minutos depois, o garoto amarrado esfaqueia o padre com uma mola de aço da cama, o suficiente para precisar de pontos e encerrar o ritual. Ao voltar para casa, o garoto desenvolve vergões dolorosos, levando a família a buscar mais ajuda. Ela vem na forma do padre Walter Hallery, que interna o garoto, agora chamado de Roland Doe, em uma ala psiquiátrica para o exorcismo. São necessários 3 padres, Halloran, Padre Baldern e Reverendo William Van Hoe, para exorcizar Roland Doe. Ele tem aversão à água benta e a tudo que é sagrado. Em certo momento, palavras como mal e inferno aparecem em seu corpo. O nariz do Padre Halloran é quebrado em outro dos acessos violentos de Roland. Mas eles perseveram, e a vitória deles é marcada por um barulho alto que reverbera por todo o hospital e simboliza a liberdade recuperada de Roland Doe. Após mais de 2 dúzias de exorcismos, Roland Doe finalmente é curado. O Exorcismo de Doe se torna a base para o romance de 1971 do escritor William Blatty, O Exorcista. Dado o sucesso da adaptação cinematográfica subsequente, o Diabo de Roland Doe foi concedido a imortalidade em todas as nossas mentes. E medos. O realmente incrível sobre uma história de demônio é que o céu é o limite para a quantidade de sangue, terror e escuridão que você pode adicionar à sua história. Os demônios vêm do inferno e o inferno é um lugar bem ruim. Então, qualquer pessoa que o demônio possua já é um grande avanço para esse demônio. E muitas vezes eles são enviados pelo próprio diabo para causar caos e confusão. Então, dentro desse corpo, cercado por entes queridos, essa pessoa começa a agir de maneiras assustadoras com as quais a família não está preparada para lidar. E eles ainda amam essa pessoa. Então você tem muito terreno fértil para sangue, carnificina, coisas legais de filme e elementos de terror. Filmes de terror tradicionais geralmente se passavam em vilarejos medievais ou em castelos no topo de montanhas, em filmes como Drácula e Frankenstein, o que dava muito para se ver em termos de cenário, mas não conectavam de verdade com o público, especialmente mais tarde, nos anos 60 e 70. Incluir os demônios, porém, trouxe o terror para casa.
Você podia ter uma possessão demoníaca acontecendo em uma área metropolitana ou urbana, ou até mesmo nos subúrbios, onde teoricamente você deveria estar seguro. Se você vai falar sobre possessão demoníaca nos tempos modernos, então definitivamente precisa falar sobre o terror de Amityville. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. matou toda a sua família a tiros de espingarda enquanto eles dormiam. 6 meses depois, a família Lutz se mudou para o número 112 da Ocean Avenue, na costa sul de Long Island. Alguns dos móveis que os DeFeo usaram para mobiliar a casa ainda estavam dentro da casa. Menos de um mês depois, a família Lutz deixou a casa no meio da noite. Algumas semanas depois, eles começaram a escrever a história do horror de Amityville. Ela detalhava um enxame de moscas, um porco demoníaco e um padre agredido que eles contrataram para abençoar a casa quando se mudaram. Esse tipo de casa não se constrói mais hoje. Uma relíquia de uma época em que o mundo não tinha tanta pressa. Quando ainda havia tempo para charme e elegância. Ela ficou vazia por muito tempo. E pelo preço, é uma pechincha. Para uma família jovem em crescimento, é quase bom demais para ser verdade. O que aconteceu com eles é uma experiência de terror inesquecível. E você vai acreditar no horror de Amityville. Do livro best-seller que fez milhões acreditarem no inacreditável, O Horror de Amityville. Demônios são assustadores porque tomam os corpos daqueles que amamos e os voltam contra nós de maneiras horríveis e macabras. E um gênero de filme que capturou isso perfeitamente são os filmes de terror italianos ou giallo. Os filmes Demônio e Demônio 2 ilustram como seria se as pessoas fossem possuídas por esses espectros e levadas a cometer atos de horror. A diferença novamente entre essas histórias modernas de terror e os clássicos é que o filme de terror italiano apresenta a narrativa do terror de uma forma onírica, em vez de uma narrativa clássica. Frequentemente, os eventos e cenas não fazem sentido de forma linear. Eles provocam mais efeitos emocionais. Já vimos Satã e aprendemos sobre o terror que sua horda demoníaca pode desencadear sobre a humanidade. E quanto àqueles que dançam com Satã e seus asseclas, que se condenaram em vida, abandonando o céu por uma vida de poder sombrio? E quanto às bruxas e à feitiçaria? Em seguida, entraremos no mundo da magia negra, dos pactos e dos seguidores de Satã e de todas as coisas malignas. Seus laços com as artes das trevas os tornam os monstros mais sinistros entre nós. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar mais conteúdos históricos como este, curta, comente e compartilhe com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.